Amigos do NEAF, é isso aí, professor Douglas Oliveira, Facebook Douglas Oliveira. Vamos falar agora do tempo e do lugar dos atos processuais, artigos 172 a 176. Então, meus amigos, aqui nós vamos falar do tempo, ou seja, quando são praticados e do lugar onde serão praticados os atos processuais. Tempo, quando, lugar, onde, atos processuais, atos que interessam ao processo. Bom, artigo 172 e seguintes, os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis das 6 às 20 horas. Esse é o horário de realização de atos processuais. Não está falando se é dentro ou fora da casa. Então isso não tem nada a ver com a casa. A gente não pode confundir uma coisa com outra. A pergunta é, qual é o horário dos atos processuais? Dias úteis das 6 às 20. Legal? Legal? Agora, na casa é outra regra lá do artigo 5º da Constituição. Os atos processuais se realizam das 6 às 20. Legal? Tá. Podem ser concluídos depois das 20 horas os atos processuais? Podem, desde que iniciados antes das 20 horas e quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Claro, meus amigos, que isso deve ser feita uma avaliação e se prejudicar a diligência e causar grave dano, é claro, a diligência, os atos processuais podem sim ser concluídos depois das 20 horas. Você sabe, né, aquelas perguntas, claro, aquelas perguntas clássicas, nunca os atos processuais podem ser concluídos depois das 20 horas. Mentira, pode sim, desde que o adiamento prejudique a diligência ou cause grave dano. Legal? São feriados para efeito forense. Clássico, quais são os feriados ou o que são feriados para efeito forense? Os domingos e os dias declarados por lei. Os domingos e os dias declarados por lei. Legal? Domingos e dias declarados por lei. Joia. A citação e a penhora. Citação, não é? Estudamos lá no artigo 213. Penhora é a apreensão judicial de bens. Penhora é a apreensão judicial de bens do devedor para pagamento do credor. Não é? Citação é a maneira pela qual se chama para se defender o réu ou interessado em juízo, não é verdade? Em casos excepcionais e mediante expressa autorização do juiz, podem ser realizados, sim, em domingos e feriados ou nos dias úteis, fora do horário estabelecido nesse artigo, respeitando a disciplina da inviolabilidade domiciliar. Não é? O que é a inviolabilidade domiciliar? Na casa do indivíduo, ninguém entra sem o consentimento dele, salvo no flagrante, no desastre, ou para prestar socorro, ou ainda durante o dia, apenas e tão somente durante o dia, por determinação judicial. Então, para entrar na casa do indivíduo, tem que ter autorização dele. Ou, se for por ordem judicial, só durante o dia. Você sabe que toda aula que eu dou presencial tem algum aluno que pergunta: professor, o que é dia? Ué, dia é dia. Dia é quando está claro, não é? De noite quando está escuro? Ah, mas tem gente que fala que dia é das 6 às 18. É verdade, tem gente que fala que dia é das 6 às 18. Mas dia mesmo, cá entre nós, dia mesmo, a definição mais legal é a definição dos românticos, entre os quais eu me incluo. Dia, para os românticos, é o interstício entre a aurora e o crepúsculo. Legal? É isso aí, gente. Seguindo, quando o ato tiver que ser praticado em determinado prazo por meio de petição, ou seja, pedido escrito, deverá ser apresentado no protocolo dentro do horário do expediente. Então, hoje o TJ funciona até às 19 horas. Então, hoje, a regra é essa. Se for apresentar o protocolo por meio de petição no protocolo, tem que apresentar dentro do horário do expediente. Ou seja, hoje no TJ, petição, protocolo funciona até às 19 horas, nos termos da Lei de Organização Judiciária Local. Durante as férias e nos feriados. Então, feriado você já sabe, é o domingo e o dia declarado por lei. E férias? Será que toda vez que algum escrevente, algum servidor auxiliar de justiça tira férias, não se praticam atos processuais?
Evidentemente, férias aqui no artigo 173 não é as férias individuais de todo e qualquer servidor ou do juiz que seja. Férias aqui, evidentemente, são as férias forenses, não é? A gente pode dizer férias coletivas, não é? As férias forenses, em que há uma paralisação dos serviços. Então, a regra é, durante as férias, não está escrito, mas leia-se forenses, férias de todos e não férias individuais, não é? Aquele período em que o fórum fecha, e nos feriados não se praticarão atos processuais. Tem exceção? Tem. E por que tem exceção? Porque tem coisa urgente demais. Tem coisa urgente demais que não pode esperar o fórum o fórum abrir de novo, ou as férias passarem e o feriado passar. A primeira delas talvez seja mais evidente, a produção antecipada de provas. A testemunha está morrendo, a testemunha está na UTI, a testemunha tomou 10 tiros, vai morrer nas próximas horas. Então não dá para esperar as férias ou os feriados passarem. O ato processual, então, é exceção, pode ser realizado. Da mesma maneira, a citação para evitar o perecimento do direito, para evitar que o direito se perca, não é? O arresto é para pegar bens do devedor, para garantir o coitadinho do credor, para ver se ele consegue receber alguma coisa. O sequestro é para pegar aquele bem, normalmente um bem que está em disputa, não é? Então é para sequestrar aquele bem para ficar seguro, a salvo enquanto o juiz decide. A penhora também, antes que o devedor se desfaça dos seus bens, venda todos os bens, penhora. A arrecadação também, para arrecadar os bens antes que eles desapareçam. A busca e apreensão de coisas e pessoas, não é? Busca e apreensão, o pai levou a criança no dia de visita e não devolveu, e disse que vai viajar no feriado para os Estados Unidos, ou vai fugir, sei lá eu para onde. Então não dá, né? O depósito também, para preservar a coisa. A prisão, a separação de corpos. A mulher está apanhando do marido e ela quer uma autorização para sair de casa, ou quer que o juiz determine um afastamento do lar. Não dá para esperar as férias e os feriados passarem. Abertura de testamento, todo mundo quer saber quem é que vai ficar com os bens de cujos, né? Do falecido. Os embargos de terceiro também, para o terceiro garantir a sua propriedade, a propriedade dos seus bens. Anunciação de obra nova, né? Uma obra irregular começou a fazer justamente do seu lado, do lado da sua casa, nas férias, para não ter problema com a justiça, para a justiça não ter tempo de embargar. E aí, meu amigo, durante as férias e nos feriados, vai sim ter processo de enunciação de obra nova, para evitar a obra irregular de ser construída, para, enfim, evitar maiores discussões e outros atos análogos. Ou seja, esse é um rol exemplificativo, não é? Caracterizada a urgência, podem excepcionalmente, exceção, ser praticados atos nas férias e nos feriados. Outros atos análogos são atos com urgência, atos que não podem esperar o término das férias e dos feriados. O parágrafo único traz uma regra clássica de concurso. O prazo para a resposta do réu só começará a correr quando? Quando? No primeiro dia útil seguinte ao feriado ou às férias. A resposta está aí com todas as letras. Atos praticados durante as férias e feriados, o prazo para a resposta começa a correr, grifem aí, no primeiro dia útil seguinte, após o término do feriado e das férias. Processam-se durante as férias e não se suspendem pela superveniência delas. Superveniência, meus amigos, é algo que vem depois. Então, começa o ato, vem as férias, e isso faz com que não sejam suspensos os processos em razão da superveniência das férias. Legal? Processam-se durante as férias e não se suspendem em razão delas, pela superveniência delas, os atos de jurisdição voluntária. Lembra, a jurisdição pode ser voluntária ou contenciosa. Então, nas férias, os atos de jurisdição voluntária, bem como os necessários à conservação de direitos, quando possam ser prejudicados pelo adiamento, são processados e não se suspendem. Jurisdição voluntária, vale lembrar, aquele processo caracterizado pela ausência de um litígio, né? O primeiro caso de jurisdição voluntária que aparece no Código é a separação consensual, como o nome sugere,
sem litígio, né? Consensual. Eles podem ser praticados nas férias e tal? Podem, mas quando possam ser prejudicados pelo adiamento. Então, se vai ter prejuízo em adiar, então se pratica nas férias e não se suspende. 2. As causas de alimentos provisionais. Alimentos provisionais são aqueles alimentos, o valor de pensão, vamos dizer assim, provisional, significa aqueles alimentos urgentes para sustentar a mãe e a prole durante o processo. Dação ou remoção de tutores é o ato pelo qual o juiz nomeia um tutor para criança órfã, os pais morreram no acidente, então aquela criança precisa de um representante, um tutor ou curador. Meus amigos, não dá para esperar as férias, né? Não dá para esperar as férias. Sabe aquele acidente de carro que morre todo mundo e o único sobrevivente é uma criança? Aquela criança precisa de um tutor e por isso não dá para esperar férias para as férias passarem. Nesse caso, dação e remoção de tutores, essa que já caiu em prova, se são processados durante as férias e não se suspendem. Mas as mencionadas no artigo 275, né? As causas lá do rito sumário, já vamos falar delas. E terceiro, todas as causas que a lei federal determinar. Determinou que processa durante das férias, vai ser processado e não se suspende. As causas do artigo 275, nós precisamos saber na ponta da língua, não são tão difíceis, vai? A gente lembra que tem um inciso 1 que faz menção a um valor, causas cujo valor não exceda 60 vezes o salário mínimo, e a gente tem o segundo caso, nas causas qualquer que seja o valor. De arrendamento rural, parceria agrícola, de cobrança ao condômino, né, de quaisquer quantias devidas ao condomínio, de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico, de ressarcimentos causados em acidente de veículo. Seguindo, de cobrança de seguro, ressalvados os casos de processo de execução, de cobrança de honorários dos profissionais liberais, que versem sobre revogação de doação e nos demais casos previstos em lei. Então isso, o professor que trata do procedimento sumário vai falar mais com vocês. Aqui a gente precisa guardar que as causas mencionadas no artigo 275 processam-se durante as férias e não se suspendem com a superveniência delas. Legal? Próximo, são feriados para efeito forense, não é? Os domingos e os dias declarados por lei, e os atos processuais realizam-se na sede do juízo. Bom, quando são realizados os atos processuais? Já vimos. Agora veremos onde são realizados os atos processuais. 176. Os atos processuais realizam-se de ordinário, ou seja, em regra, na sede do juízo, no fórum. No entanto, podem ser praticados em outro lugar. Podem, todavia, efetuar-se em outro lugar, em razão de deferência. Então, você acha que o presidente da República vai vir prestar testemunho no fórum aí na sua cidade? Não vai. Com certeza não. Interesse da justiça. E terceiro, ou de obstáculo arguído pelo interessado e acolhido pelo juiz. Testemunhas acamadas, não é? Testemunhas que não saem da cama, testemunhas que estão internadas no hospital, ou propriamente as partes internadas no hospital. Eventualmente, excepcionalmente, o ato pode ser praticado fora da sede do juízo, fora do fórum, em outro lugar, seja por deferência, interesse da justiça ou obstáculo arguido pelo interessado. Legal? Então vamos à nossa perguntinha do dia. Durante as férias e feriados, não se praticarão atos processuais. No entanto, poderá ser feita a citação a fim de se evitar o perecimento de direito, sendo que o prazo para a resposta do réu só começará a correr. Vejam aí, se quiser pode dar um pause e nós já vamos comentar a resposta. Legal, gente? Então aqui a pergunta é: quando começa a correr o prazo para resposta do processo em que a citação foi feita nas férias ou nos feriados para evitar o perecimento de direito? Quando começa a correr o prazo para a resposta do réu? No primeiro dia útil
seguinte à juntada do mandado, a partir da data fixada no despacho, por ser medida excepcional no prazo estabelecido no mandado, no primeiro dia útil após a citação ou no primeiro dia útil seguinte ao feriado ou às férias. Gente, o ato se faz durante as férias. O prazo para resposta começa a correr no primeiro dia útil seguinte ao feriado ou às férias. Meus amigos, então aqui nós tratamos do tempo, não é? Quando e do lugar, ou seja, onde são realizados os atos processuais. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.